Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Tudo bem com você? Bem mesmo? Então tá bom demais. Já percebeu a mudança da temperatura, né? Daqui a pouco a gente vai saber com meu amigo Celso Vernizzi se essa mudança climática vai durar até sábado ou domingo. Bom, daqui a pouquinho. Teremos também no programa de hoje a participação do professor Alex Salim. Sabe essa briga, né? Essa discussão entre o Dória e o Bolsonaro? O Dória que quer que o governo federal libere o dinheiro para comprar a vacina contra a Covid-19. Aí o presidente acha que não, tem que esperar, né? E o Dória está lutando para que o governo federal ajude. Bom, vamos saber com o professor Alex Salim até onde o STF pode auxiliar esse confronto, né? Entre outras coisas, no segundo bloco, vamos conversar com o meu amigo professor Luiz Paulo Neves Nunes e ele vai falar da importância das eleições que estão chegando. É agora dia 15 de novembro. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Bom, abrindo a Hora Geral de hoje, atenção, atenção, olha, a Defesa Civil, veja bem, o Fábio já está colocando na tela, olha a mudança do tempo, hein? A Defesa Civil já fez um alerta que nós vamos ter uma mudança climática, ou seja, fortes chuvas já estão previstas para chegarem aqui na nossa região. Isso tudo entre a noite de hoje, já estamos na noite de quinta-feira, e amanhã, sexta, onde haverá fortes chuvas seguidas de raios, rajadas de vento e queda de granizo, isso em alguns pontos isolados. O alerta da Defesa Civil, que é válido para todo o nosso litoral paulista. E o telefone da Defesa Civil, se você tiver alguma dúvida, é o 199. Rachadura, algum tipo de problema por causa das chuvas, né? É a Defesa Civil, 199. Olha como já está o tempo aí, ó. Olha lá, já está uma nuvem. Vem água por aí, hein? E muita água. Por falar em água, vamos saber com o nosso amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Como vai ser essa frente fria? Vai durar muitos dias ou não, meu amigo Celso Vernizzi? É com você. Olá, amigos do Hora Geral. Olá, Douglas. Tempo instável, hein? As áreas de instabilidades que vieram do Mato Grosso do Sul provocaram muita chuva, até queda de granizo, temporais, rajadas de vento em várias cidades do interior. Até problemas surgiram em algumas cidades. Tomara que aqui não aconteçam, mas agora à noite temporais. Por aí, pelo litoral sul, litoral norte, em toda a Baixada Santista, entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã, chuvas fortes acontecendo. E amanhã, chuva a qualquer hora do dia. Vem essas áreas de instabilidades do interior e avança uma frente fria também, se aproxima do nosso litoral. Por isso, tempo instável amanhã e caem as temperaturas. O calorão de hoje não vai se repetir amanhã, no máximo 22, 23 graus. E à noite cai um pouco mais a temperatura, mas não é frio. Friozinho vai fazer de domingo para segunda-feira, mas amanhã a gente confirma tudo. Amanhã, tempo instável, chuva a qualquer momento, hein? Um grande abraço a todos, uma boa noite e até amanhã. Até amanhã, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Bom, agora é hora de conversar com o professor Alex Salim, ele é especialista em direito penal. Professor Alex Salim, esse confronto entre o João Dória, que quer que o governo federal compre lote de vacinas da China, o governo federal, Jair Bolsonaro, não quer liberar, ou seja, nesse confronto, aonde que o STF pode interferir? Salve, professor Alex Salim! Salve, Douglas, amigos do Hora Geral e amigos internautas. Olha, novamente aí o STF, né, na nossa discussão, mas essa história da vacina, essa discussão da vacina, para mim é tão surreal, porque eu também sou da área de saúde. É mais ou menos assim, nós estamos discutindo a compra, né, de um foguete que vai nos levar até outra galáxia, algo que não existe. Então nós estamos discutindo compra de uma vacina que nem existe, provavelmente não vamos ter segurança de uma vacina nos próximos anos. Mas isso, numa outra oportunidade, eu posso explicar. Isso faz o menor sentido. Mas enfim, do ponto de vista jurídico, como funciona? O SUS,
né, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele é organizado como base pelo governo federal. Claro que ele existe nos municípios e nos estados, porque é onde, de fato, o tratamento das pessoas ocorre. Mas a organização, as diretrizes do SUS são determinadas pelo Ministério da Saúde. E no plano de vacinação, sempre vacinação contra várias doenças, é feito com organização do Ministério da Saúde. A organização é feita no plano nacional e não estadual. Então essa discussão vai ser levada ao STF, a discussão aí da vacina, que o governo do estado de São Paulo está querendo comprar, né, o governador Dória, enfim, o Bolsonaro lá diz que não. Então toda essa contenda, né, essa discussão entre eles, provavelmente vai desaguar no Supremo Tribunal Federal. De que maneira? Se essa vacina vai ou não ser obrigatória e se os governadores poderão ou não implementar as suas políticas estaduais de vacinação. Mas é como eu estou dizendo, isso sempre foi feito no plano federal. Quem organiza o SUS no plano nacional, quem organiza a vacinação no plano nacional é o Ministério da Saúde. Agora, o Supremo pode ser questionado, né, levado a ele aí essa situação, e ele, como poder judiciário, tem que se manifestar. Eu só quero lembrar ao amigo telespectador e internauta que o poder judiciário, juízes, desembargadores, ministros das cortes superiores, eles só se manifestam quando são provocados. Então, não é assim, um dia um ministro acorda, hoje eu vou resolver tal situação. Não, não é isso. E o Supremo, essas questões são levadas normalmente por ações diretas de inconstitucionalidade promovidas por partidos políticos. Então, é provável que essa questão chegue até o Supremo, deveria ser tratada pelo Congresso Nacional, né, que é o poder legislativo. Lembrando, o Brasil, né, nosso Estado é dividido em poder executivo, legislativo e judiciário. Né? Então, o poder legislativo deveria trabalhar e resolver essa questão. Mas provavelmente vai desaguar no Supremo, e o Supremo, interpretando a Constituição Federal, ele pode entender que a saúde aí que a vacinação deve ser obrigatória para garantir a saúde de todos, que também para mim não faz sentido, porque se alguém toma a vacina e fica imunizado, a outra pessoa que não tomou e não está imunizada não vai afetar a saúde daquela que tomou. Então, e outra, não existe na história vacinação compulsória, né? Nós estamos diante de uma doença que tem uma letalidade de 0,05%. A contaminação dela é parecida com a pneumonia, né? Então, nesse momento não faz muito sentido e a vacina vai demorar muito tempo para sair. Só para os nossos amigos terem uma ideia, morrem por ano no planeta por doenças cardiovasculares, 15 milhões de pessoas. Só para colocar em perspectiva e a gente refletir sobre tudo isso. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas o nosso deputado Aécio Neves, que eu quero dizer no país, né? Ele apresentou um projeto de lei para tornar compulsória aí a vacinação, colocando inclusive penalidades para quem não se vacinar, parecidas para quem não vota. Legal? Douglas, um grande abraço a todos e um ótimo final de semana aí a todos. Obrigado, professor Alex Salim, professor especialista em Direito Penal, tirando as dúvidas e informando o nosso público, telespectador e internauta. Amigos, um rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar com o professor Luiz Paulo Neves Nunes. O tema, eleições, mas tudo isso depois do intervalo. É rápido. Bom, amigos, como eu tinha falado desde a abertura do programa, que nesse segundo bloco eu iria conversar com o professor Luiz Paulo Neves Nunes. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. É um prazer, Douglas. Você chama e eu me sinto na obrigação de vir aqui compartilhar as informações. E olha, eu fiz questão de trazer o professor Luiz Paulo pelo seguinte, porque ele vai, junto com o público telespectador, dar algumas dicas, informações a respeito da eleição, porque nós estamos vivendo o período eleitoral e o que me preocupa, quer dizer, as minhas preocupações, que são várias, é o comportamento do eleitor e da população. Então eu quero aproveitar o professor Luiz Paulo para que ele possa esclarecer o público telespectador internauta.
Por exemplo, professor, outro dia não, eu estava acompanhando na TV, teve um candidato, né, que ele falou, vou lutar pelo congelamento do IPTU. Um vereador pode conseguir o congelamento do IPTU no seu município? Não, porque o IPTU ele é feito a partir de um regramento, através do zoneamento da cidade, através de lei. Em alguns casos você tem o IPTU progressivo, né? Então quem tem mais áreas e tudo mais e não constrói, não tem o uso social do terreno, paga mais caro, e tem aquela situação do IPTU também ficar mais barato para as pessoas de baixa renda, que só tem um imóvel, a metragem é pequena. Então se ele está lutando pelo congelamento do IPTU, ele vai beneficiar quem tem mais terrenos livres e vai prejudicar quem tem só uma casa, só a sua pequena habitação. Por exemplo, eu vou citar alguns deles e se você quiser pode participar pelo 9170-1434. Eu sou candidato a vereador e vou aumentar o efetivo da Polícia Militar para dar mais segurança. O vereador pode? Não, porque a segurança pública é responsabilidade do Estado. O município ele pode ter ações concorrentes através da zeladoria da cidade com a Guarda Municipal. Em alguns casos, você tem o armamento da Guarda Municipal mediante um treinamento na Academia da Polícia Militar, vale lembrar isso, não é só dar o porte de arma para o Guarda Municipal, existe uma preparação psicológica e técnica para isso, e aí ele pode ter ações em conjunto, mas para isso ele precisa celebrar o município, precisa celebrar um convênio com o governo do Estado para que você tenha o compartilhamento de viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar ou da Brigada, enfim, que está ali formando a segurança pública no município. Mas o vereador ele não tem esse condão, até porque ele é legislativo. Né? Ele não é executivo. O executivo ele tem essa. Não, vou contratar, vou chamar mais. Tem a caneta. Tem a caneta, né? Mas o legislativo ele pode sugerir ou então fazer uma lei, mas no caso só de guarda municipal. Polícia Militar é estadual, não é Agora, o caso. lógico, professor, quem vai dar o tom das eleições e quem sempre deu é o eleitor, porque através do voto dele é ele quem vai renovar a representatividade no legislativo ou não e no executivo da mesma forma. Aonde eu quero chegar? Eu converso com algumas pessoas, acredito que o professor também, fala assim, vou votar em ninguém. A minha preocupação é que quando a pessoa vota ou deixa de votar, ela anula, ela praticamente cancela um direito seu e ao mesmo tempo colabora com que tudo continue na mesma. Aí depois, para que ela vai reclamar que não tem uma vaga em creche, que não tem escola, que não tem saúde, que não tem segurança? E olha, isso é uma situação que vem desde Aristóteles, na Grécia Antiga, né? A omissão dos bons faz com que os ruins prevaleçam. E aí eu vou lembrar Martin Luther King, mais recentemente, falando que o que preocupava ele não era a ação dos maus, mas o silêncio dos justos. Então, se você está anulando o seu voto, você tem esse seu direito, tá? Mas você está falando que para você tanto faz se vai melhorar ou vai piorar, mas saiba, com esse seu pensamento a tendência é piorar. Professor Luiz Paulo, quando eu digo que esse é um momento especial, é porque nós estamos vivendo praticamente algo semelhante. A questão de poucos dias, nós vamos ter eleição nos Estados Unidos. E nós sabemos, por exemplo, que a Constituição dos Estados Unidos, ela além de ser pequena, existem poucos artigos e nunca foi modificada, diferentemente da nossa Constituição. E também o sistema de eleição deles é diferente do que o nosso sistema. Mas eu observo, mesmo assim, me corrija, se não me engano, nos Estados Unidos é facultativo, né? Voto facultativo. Voto facultativo, ou seja, já aqui no Brasil é obrigatório, mas mesmo assim o americano, em sua maioria, participa do processo eleitoral. Na verdade, você tem um engajamento forte de lobbies nos Estados Unidos, porque lá o professor, o sindicato dos professores, por exemplo, ele pode contratar uma pessoa para ficar em Washington respondendo pelos seus interesses. Esse lobista é regulamentado e é até celebrado. Sim. Mas como uma situação profissional, você tem, por exemplo, a indústria do tabaco, que também tem os seus lobistas. E aí, como você não tem um financiamento público de campanha, você tem um financiamento privado, você tem grandes empresas que investem em determinadas candidaturas, mas isso fica às claras. E aí fica claro que aquele candidato, ele é o representante daquele setor industrial. E lá tem um diferencial também,
que, por exemplo, eu sou do estado da Califórnia, eu estou na cidade de Sacramento, eu não vou receber nunca votos de Oakland ou de San Diego, ou de San José ou de Santa Bárbara. Eu vou receber os votos só da região de Sacramento. O voto lá é distrital. É isso que eu ia falar. Então, você tem primeiro que barateia muito a campanha e segundo, cada partido pode indicar só um candidato por distrito. Então você também tem uma disputa interna dos partidos que é saudável, porque de repente eu posso renunciar à minha campanha em favor de um adversário que tenha mais viabilidade, mas eu sei, olha, se eu renunciar, eu não vou até o final, você incorpora essa proposta que eu tenho, que isso é importante. Isso é feito às claras. Por isso que algumas vezes o processo eleitoral você tem uma participação menor da população, porque esse engajamento paroquiano, regional já aconteceu. Aqui não. Aqui, eu estou aqui em Guarujá, se eu for candidato a deputado, por exemplo, eu posso receber votos de Presidente Prudente. Pirassununga. De Barretos. Entendi, perfeito. Agora, não posso perder essa oportunidade, né? Eu sei que o professor Luiz Paulo é brasileiro, mas se fosse americano, votaria em quem? No Donald Trump ou no Joe Biden? Do Biden. É? Do Biden. É mesmo? Porque, não por uma questão de ser mais à esquerda ou mais à direita. Eu votaria no Biden pela proposta de recuperação econômica. Não que não tenha havido com o Trump, só que o Trump ele não fez a lição de casa com relação aos mais pobres. Aquele cheque de $1.000 e tudo mais, que ele exigiu que tivesse a assinatura dele, é uma medida eleitoreira, não resolveu o problema de oportunização de emprego. A proposta do Biden para emprego, não pleno emprego, mas para estimular o emprego, estimula o empreendedorismo muito mais do que a proposta do republicano Trump. Pelo menos é essa a análise que eu fiz olhando as duas propostas para os próximos 4 anos. A eleição é agora, né? 3 de outubro. Dia 3, né? Está bem próximo. Com um detalhe, lá a data é fixa. Como toda a posse é 20 de janeiro, não importa se 3 de outubro cai no final de semana ou no dia útil, né? Então, lá as pessoas vão votar, sim, mais ou menos, e é uma fila imensa para votar e tudo mais. Mas vale destacar uma coisa com relação a essa situação. Mesmo que o voto lá seja facultativo, você tem uma maior ou menor, você tem a possibilidade de votar em trânsito ou votar pelo correio. Nós já tivemos, atualmente, o levantamento de votos, quase 48 milhões de votos já foram computados pelo correio. Aí falta fazer o processo de apuração, que em alguns lugares é mais demorado. Isso é um recorde histórico. Perfeito, estamos conversando com o professor Luiz Paulo e ele falando um pouco das eleições dos Estados Unidos que irão acontecer agora, né, bem no início de novembro. Mas vamos trazer discussão aqui para o Brasil. O que me preocupa muito, e óbvio que a gente tem que ter cautela como jornalista e como veículo de comunicação, que é uma responsabilidade do Hora Geral, né? Mas eu observo que entre a eleição e sair a eleição, algumas cidades próximas, inclusive da nossa região, continuam sem nenhum desenvolvimento. Será que através do voto nós conseguiríamos mudar a realidade para melhor de alguns municípios? Certamente. Nós temos cidades no Vale do Ribeira, cidades do Litoral Sul, que são bem pouco desenvolvidas, dependem basicamente ou da atividade agrícola ou da atividade turística, e se esquecem que, em alguns casos, você tem mecanismos tecnológicos que não vão alterar a atividade econômica em si, mas vão potencializá-la. Então, você tem como melhorar, você tem uma situação como, por exemplo, a bananicultura no Vale do Ribeira, que existem métodos tecnológicos que não são tão caros assim, mas você precisa se unir em cooperativa ou num consórcio intermunicipal, setorial, nesse caso, não tem a ver com a prefeitura, mas com os agentes que agem efetivamente no cultivo e distribuição da banana, tem como fazer com que essa produção tenha um acréscimo de qualidade e aí o preço, o valor agregado aumenta. A mesma coisa com relação ao turismo. Algumas cidades elas são refratárias a isso, vai mudar o meu jeito de... Gente, a tecnologia, ela está aí. Ela vai atrapalhar ou vai ajudar, só vai depender de como você usa ela. O professor Luiz Paulo falou uma coisa interessante. Teve um candidato também, porque como jornalista a gente acaba sempre observando, que ele falou que a ideia dele é investir no turismo
e é a respeito de Santos, né? Vai, ou seja, melhorar e vai fazer com que o turismo esteja sendo implementado nos armazéns do 1 ao 8 no Porto de Santos. Mas os armazéns, eles não são do município. Não, ainda não tem uma gestão. Você tem protocolos de intenção e tudo mais. Isso desde a época que o Beto Mansur foi prefeito em Santos, existe essa discussão de utilizar aquela parte do cais ali do Valongo para um projeto como de revitalização, a exemplo de Puerto Madeiro. Só que não teria como fazer isso antes de você resolver a situação da perimetral do porto. Porque então você seccionaria o acesso ao porto de grandes caminhões e tudo mais em benefício do turismo. Isso inviabilizaria o porto. Então você precisa fazer ali o mergulhão primeiro, você precisa separar o trânsito da cidade ou turístico do trânsito do porto. Quem que faz isso, o legislativo ou o executivo? É um conjunto. O legislativo ele pode propor as leis de desafetação de áreas, de autorização para que exista construções com mais de um gabarito, de trânsito subaquático, dependendo da natureza que você pode ter que escavar. Então, isso tudo é de competência legislativa autorizar isso ou não, ou regrar isso, e aí o executivo vai em busca dos recursos do projeto executivo e faz o projeto efetivamente. Professor Luiz Paulo, observa que muitos cidadãos, muitos munícipes, eles não comparecem nas sessões da Câmara. Eu não quero aqui elencar algumas cidades. A maioria, eu diria que 99% das câmaras não recebem a participação da população. E, engraçado, o nome do Legislativo é a Casa do Povo. A Casa do Povo, ele não se arvora... é um contrassenso? Bom, a gente começa pelo horário que as sessões do Legislativo acontecem. Normalmente você tem aquele horário do final da tarde à noite. Ou às vezes até à tarde, 15 horas. E aí é o horário comercial, as pessoas estão trabalhando. E como nós não temos essa atividade do lobby regulamentada, eu não tenho aquela pessoa que, em nome de um determinado grupo, ela vai trabalhar e vai acompanhar isso, que isso seria legítimo acontecer. Porque mesmo quem é de sindicato patronal ou de associação e tudo mais, ele tem as suas atividades profissionais para desenvolver durante o horário comercial. É a mesma situação com relação a reuniões de conselhos municipais, que também são órgãos muito importantes da participação popular, que você não precisa ter um mandato de vereador e tudo mais para participar da elaboração de políticas públicas da cidade. Normalmente, os conselhos municipais se reúnem quando? E de segunda a sexta em horário comercial. Aí a população em geral, a sociedade civil organizada, não consegue participar, infelizmente. Professor Luiz Paulo conversando com os amigos do Hora Geral. Professor, tem um outro aspecto, né? Eu julgo esta eleição agora de 15 de novembro a principal. Por quê? Essa é uma frase antiga, né? Franco Montoro, inclusive, falava muito. As pessoas não vivem na União nem no Estado, elas vivem no município. E é no município que a gente vê a ação política do prefeito, ou prefeita, dependendo da cidade, e também da Câmara dos Vereadores. Sem dúvida. A gente tem uma situação, você citou o Montoro, que era um municipalista por essência, e Ulisses Guimarães repetia muito também essa frase. A gente tem uma situação de que se eu tenho um bom projeto, é a famosa vontade política. Se eu tenho um bom projeto e eu, como prefeito, falo, eu quero isso para o meu secretariado, para as pessoas que estão... Eu vou cobrar, falar, eu quero isso acontecendo. Se não, não vai acontecer. Não adianta, de repente, você falar com o secretário, você falar com o diretor, porque não depende, muitas vezes, da vontade deles. A vontade é do executivo. Nossa, mas isso parece uma coisa absolutista. É o regime republicano, é o regime presidencialista. Se nós vivêssemos no outro regime parlamentarista, você poderia construir uma maioria parlamentar com um desejo por uma obra e forçar o primeiro-ministro ou o prefeito, feito a partir dessa maioria, ou o governador, a fazer aquilo. Não é o que acontece. Professor Luiz Paulo conversando com os amigos do Hora Geral. Professor, tem outro aspecto, né? Eu não sei se o professor já chegou a ser convocado, né? Ou já participou de alguma maneira nas eleições. Já foi convidado para ser mesário? Eu sou mesário voluntário, eu vou para a quinta eleição. Quinta eleição? Eu então... tive uma interrupção por 2 eleições, porque eu fui candidato na última eleição a municipal. Nessa?
Não é candidato? Não sou candidato. E não participei da eleição da presidencial, as eleições gerais, mas antes já participei como voluntário 4 vezes, como mesário, e essa agora eu vou ser presidente de sessão. Ah, para ser presidente precisaria ter passado como mesário ou não necessariamente? Não necessariamente, mas é um treinamento um pouco diferente, porque embora as funções sejam as mesmas que você vai executar, esse ano o presidente da sessão ele vai ficar exclusivamente no registro do número do eleitor. Ótimo. Antes você podia ter uma rotatividade, mas em razão da pandemia se decidiu delegar a cada um dos mesários ali uma função específica durante todo o processo. Professor Luiz Paulo Neves Nunes, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Não esqueçam de levar careta no dia, viu? Leve a sua careta, leve um documento com foto para você poder votar. E o distanciamento social. E como se fosse um debate, eu vou dar 30 segundos para o professor Luiz Paulo para ele responder por que o eleitor merece e deve votar em 15 de novembro. 30 segundos. A cidade é onde você vive. Nós já falamos sobre isso, nós não vivemos no país ou no estado, nós vivemos na cidade. Se a gente não tiver esse sentimento de pertencimento e se adonar da cidade, outros vão fazer. Não deixe a cidade ser dominada por gafanhotos, gente de fora, não deixe a cidade ser dominada por milícia, por bandido. A cidade é do povo. A gente vai fazer a cidade, o país, o mundo, a partir do que nós fazemos. Nós somos a ação. Pensamento, palavras e ações. Então, pense que você vai melhorar o seu município, fale coisas boas do seu município, pro seu município e faça coisas boas pro seu município. O fazer é votar em gente compromissada, gente que estudou, gente que se preparou para exercer o cargo de vereador ou o cargo de prefeito. Professor Luiz Paulo Neves Nunes, conversando com os amigos do Hora Geral. Obrigado, professor, mais uma vez. Grande prazer. Tá bem? Continue mais um pouco. Até o próximo programa. E olha, o nosso WhatsApp continua à sua inteira disposição. 98170-1434. Abraço assim, ó, forte pra você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.